tema de hoje é o que aprendemos, ou o que podemos aprender com a maldade, em que eu vou, depois, procurar fazer uma abordagem um pouco filosófica daquilo que é esse tema, não é? Da maldade, e como é que podemos aprender com ele. Ou seja, e porquê a abordagem filosófica, é essa que eu proponho hoje, porque a filosofia nos ajuda a conhecermos a nós mesmos, é isso que é o propósito da filosofia, e ao conhecermos a nós mesmos podemos conhecer o mundo também à nossa volta e nos aperfeiçoarmos, nos melhorarmos. Então trago-vos hoje, pois, uma obra que está mesmo aqui ao meu lado, que é a obra de C.S. Lewis, As Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, uma obra, se calhar, e um autor, inclusive, não muito conhecido, penso eu, pelo menos cá em Portugal. Ele é um autor britânico, do século passado, e é bastante conhecido lá. Aliás, já se fez vários documentários e filmes, inclusive. Fez-se agora, há pouco tempo, em 2001, um filme acerca dele, da biografia dele, ou seja, da história de vida dele e as obras que ele editou, que são várias. E, portanto, é bastante conhecido por lá. Não tão conhecido por esta obra em específico, que eu vos vou apresentar hoje. Outras obras que ele editou, talvez vocês tenham ouvido falar, As Crónicas de Nárnia, talvez possam ter ouvido falar, pois foi ele que as escreveu e editou. Também Cristianismo Simples e Puro, que é outra das obras dele, talvez das mais conhecidas, se não a mais conhecida. E esta, de facto, não é assim tanto, embora seja considerada hoje um verdadeiro clássico da literatura cristã, mais uma vez não sendo um livro muito antigo, mas ainda assim é considerado um clássico. Porquê? Porque aborda temas intemporais, acerca de tudo aquilo que é os temas e as ideias principais, fundamentais da doutrina cristã, de certa maneira estão aqui, por isso é considerado, de facto, um clássico da literatura cristã. Por isso, eu penso que seria interessante, antes de abordar a obra, ficarmos a conhecer um pouquinho do autor em si, quem foi, o que fez, para depois podermos contextualizar realmente a obra e o trabalho que foi feito pelo autor e também um pouco dos ensinamentos que ele nos traz na obra. Falando então de C.S. Lewis, ele nasceu em 29 de novembro de 1898 e morreu em 22 de novembro de 1963. Ele, portanto, teve pais relativamente abastados, em que deram-lhe uma formação bastante, ou proporcionaram-lhe uma formação até bastante boa. Teve um tutor, ou um mestre, que o ajudou antes dele entrar na universidade, que o apresentou e o iniciou nos clássicos, que desenvolveu o espírito crítico e investigativo dele. Muito cedo ele perdeu a sua mãe. Ele teve uma educação básica cristã, não é? Da altura, porque nasceu num contexto social onde o cristianismo protestante, não é? Porque estamos a falar de Inglaterra, prevalecia bastante. E, portanto, os pais não incentivaram, de facto, muito essa educação cristã, mas mais a que estava mais na moda na altura, que era uma formação mais ao nível clássico e também científico, e já com algumas bases da psicologia que estava agora a surgir, com Freud e mais tarde com Jung, que ele também acaba por se inspirar. E então, portanto, ele não teve muitas bases do cristianismo, e assim se considerava, enquanto jovem, cristão, não é? Batizado, ia à missa, rezava, acreditava em Deus, não é? Como todos os jovens, depois, como ele. Mas, enfim, com várias situações de vida e familiares que foram acontecendo. Ele perde, por exemplo, a mãe, mais tarde, e com isso, isso abala-o profundamente, de facto, na sua vida. E ele lembra-se, e ele conta na sua biografia, que a mãe morreu de cancro, e foi assim uma coisa inesperada e chocante para ele. E
E ele lembra-se de ter, e conta que rezou para a mãe voltar, etc. Mas claro que isso não foi atendido, e ele, a partir de então, deixou verdadeiramente, cortou toda a relação que ele tinha, de facto, com a religião, qualquer tipo de religião, qualquer tipo de crença de Deus, de Jesus, etc. Portanto, passou a ser, de facto, um ateu, em termos de crença. Ou seja, um ateu significa que não só não acreditava em Deus, como negava a existência de Deus, e apoiava-se, e com o tempo, não é? E com a sua formação universitária, escolar, apoiou-se muito digamos, no paradigma, na doutrina materialista, mais materialista. Ou seja, o que é o materialismo, já agora? Basicamente, ensina, o paradigma do materialismo ensina que toda a realidade é puramente material. Ou seja, tudo aquilo que existe à nossa volta e nós mesmos é, essencialmente, puramente perceptível pelos sentidos. Seja a audição, o olfato, a visão, etc. E mesmo até a própria razão, ou seja, a faculdade de percepção mental, são as únicas formas de se aperceber da realidade, não é? E que essa realidade é física e que não existe nada além do material. E, portanto, essa crença, porque no fundo era uma crença que ele tinha, de que não existia nada, portanto não existia nenhuma inteligência, nenhum espírito por detrás da realidade. Ele apoiou-se muito nisso e era, de facto, a base do seu entendimento da natureza e de si próprio. Claro que ele depois, ele participou na Primeira Guerra Mundial, é verdade, dizer também, que isso também o marcou. Não chegou a participar depois na Segunda, que foi passado alguns anos, ainda ele ainda era vivo, na Segunda Guerra Mundial já não participou nessa, porque se calhar já com alguma idade não fazia sentido, mas participou sim na Primeira e batalhou de facto em França, pelos aliados, não é? E a seguir a essa experiência que esteve lá na guerra, ele entrou em Oxford, na Universidade de Oxford, na Inglaterra, que é uma universidade muito importante, muito conhecida, onde recebeu, de facto, onde aprofundou mais toda essa investigação das crenças materialistas, que estavam muito, de facto, em moda na altura. Mas ele teve, de facto, é curioso que ele depois apercebeu-se que muitos dos seus amigos universitários, que eram da mesma idade dele, muitos deles eram cristãos, ou seja, apesar de todos aqueles estudos que tinham ao nível científico, ao nível psicológico, que iam muito contra todas essas crenças do sobrenatural, digamos, mesmo assim havia pessoas que acreditavam em Deus e que lhe fazia muita confusão. Ele não percebia porquê, mas curiosamente muitos deles eram seus amigos e ele teve algumas conversas, alguns diálogos com ele para também tentar perceber a versão deles. E houve uma em particular que o marcou, que fez mudar um pouco a sua forma de pensar, que foi um argumento que ele teve com um amigo, que essencialmente o argumento do amigo era: se realmente o materialismo é verdade, ou seja, a crença de que tudo é material e que não existe nada além da existência material, e se tudo já agora é fruto do acaso, ou seja, porque se como dizem os materialistas, pois o princípio de todas as coisas foi um ponto, e esse ponto surgiu porque sim, não se sabe porquê, e foi numa altura, quer dizer, caótica, quer dizer, não houve nada por detrás, uma inteligência que dissesse: ok, agora começam as coisas e ter um final. Então, se isso é verdade, então até nós próprios somos fruto do acaso, até as nossas próprias percepções da existência são também elas meramente caóticas. E mais, como é que nós podemos acreditar nas nossas próprias ideias, na nossa própria percepção, se elas são simplesmente
reações químicas que acontecem no nosso cérebro. E ele, questionando-se realmente acerca de todas estas coisas, começou a pensar, bem, é impossível. Como é que tudo isto pode ser fruto do acaso? Como é que não é... olhando para a natureza e vendo como as coisas estão organizadas, como as coisas têm um propósito, têm um sentido, como é que é possível que isto tudo seja fruto do acaso? Questionando-se dessa maneira, pois, ele chega à conclusão que tem que haver algo por detrás, uma espécie de uma inteligência por detrás da existência material, do qual ele não vai chamar Deus, porque isso seria demasiado, e estaria a entrar no cristianismo, etc., que falava de um Deus pessoal e de Jesus, etc. Então ele começa a crer, sim, na existência de um ser, que ele chama Espírito, um ser que não seria um ser físico, mas um ser absoluto, e que esse seria, pois, o princípio inteligente, um princípio inteligente para todas as coisas. E pouco, pois, essa investigação que ele vai fazendo vai o levando cada vez mais às doutrinas cristãs que já falavam dessas coisas e que davam muitas respostas que antes pareciam incrédulas, mas que agora já faziam mais sentido, e pouco ele se vai convertendo, pois, ao cristianismo cultural da Grã-Bretanha, não é? Da Inglaterra da altura. Isto um pouco o percurso de vida dele, seja de ateu até crente, ou seja, é uma pessoa letrada, é uma pessoa culta e que, através da sua reflexão, chegou, de facto, a um caminho religioso, coisa que muitas das vezes nós pensamos que não acontece. Quanto mais estudamos, mais nos tornamos céticos, mas no caso dele, de facto, foi o contrário. Portanto, ele escreve vários livros, ele teve contacto, já falei de alguns deles, o Cristianismo Simples, Os Milagres, O Problema da Dor, As Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, também As Crónicas de Nárnia, penso que já tinha dito, e são vários, de facto, livros que ele escreve, são todos muito interessantes, e tem todos esta abordagem que ele acaba por colocar natural, devido ao seu percurso, não é? De formação académica e também ao seu percurso de vida e a sua conversão. Ele imprime sempre um pouquinho desta noção de religiosidade da procura pelo sentido da vida e da questão da existência de Deus, a existência da alma, essas coisas, todas essas coisas, elas imprimem um pouco nos seus livros, e é natural, e por isso, conhecendo, querendo abordar as suas obras, é importante que estejamos um pouquinho abertos a esse ângulo de visão, não é? E a compreender esse ângulo de visão, mesmo que nós próprios não acreditemos, pois, fazendo um esforço, podemos entendê-lo melhor. Ele teve contacto, de facto, com personagens muito importantes da época, como, por exemplo, Tolkien, que foi, não sei se conhecem, mas foi um personagem muito importante que escreveu um livro, ou uma saga, que é O Senhor dos Anéis, se calhar vocês já ouviram falar, O Senhor dos Anéis, e foi, de facto, Tolkien que o ajudou também nesse processo de conversão para o cristianismo, de facto. Porque o próprio Tolkien, embora não conheçamos tanto cá em Portugal, também ele era cristão, embora tenha escrito muito fantasia, não é? O Senhor dos Anéis é fantasia, embora muito simbólica, mas era cristão. Bem, isto sobre Tolkien, sobre C.S. Lewis, perdão. Falando agora sim do livro. Este livro não surge imediatamente. Ele inicialmente surgiu de um trabalho um pouco, digamos, doloroso que C.S. Lewis faz, porque, lá está, até então C.S. Lewis tinha escrito vários livros com uma outra abordagem, numa perspectiva do bem que vence o mal, e desta vez ele escreve uma coisa totalmente ao contrário, não é? Por isso é às vezes um pouco estranho e difícil ler este livro, porque é a perspectiva inversa.
Porque aqui está, é o diabo, é um diabo imaginário, não é que C.S. Lewis estivesse contacto com o diabo, não é? E ele não fala, já agora dizer, de um diabo fora, externo, fala, sim, do nosso diabinho interno, não é? Na nossa vozinha que às vezes nos diz coisas que nós não gostamos muito, mas que faz parte de nós, não é? Como aquele anjinho e aquele demónio que nós temos às vezes aqui ao nosso lado, que nos vai imprimindo, não, faz isto que é bom para ti, não, faz isto que é bom para ti e para os outros, etc. Então ele fez um esforço, digamos, para ouvir mais a voz do diabinho, e isso foi cansativo para ele e foi doloroso também, para ele, ainda por cima para ele que já estava, já se considerava religioso e já acreditava em Deus e, portanto, foi um esforço muito grande ter que agora pôr-se na pele do diabo e ainda por cima de um diabo que está a tentar dominar um ser humano, não é? No processo de dominar um ser humano, de corromper um ser humano e a procurar estratégias para o mal encaminhar, não é? Um ser humano, que é isso que se fala precisamente deste livro. Então, este livro, inicialmente foram várias cartas que são 31, no fundo, que C.S. Lewis vai escrevendo ao longo de vários meses, que inicialmente foram publicadas no The Guardian, o jornal britânico, bastante conhecido, isto em durante os meses de 1941, isto já a Segunda Guerra Mundial já estava aí, já tinha começado e já estava há uns anitos a ser batalhada. Depois, o que ele faz, ele escreve essas cartas todas e depois as junta todas neste livro e junta também uma outra carta, um outro aspecto que ele depois escreve mais tarde, que é um brinde que ele propõe, que é o mal danado, chama-se assim, o mal danado, que é o diabo com muita experiência, não é? O mestre dos diabos, digamos, da hierarquia do mal, que propõe um brinde e, portanto, é um texto muito interessante, é um discurso para um brinde muito, muito curioso, e ele escreve-o já em 1963 e depois, quando ele lança este livro, já, portanto, põe as 31 cartas, mais o discurso do brinde também nele, e o dedica, inclusive, a Tolkien, que era precisamente aquele que escreveu O Senhor dos Anéis, que era muito seu amigo, ao qual dizer, já agora, que Tolkien não gostou nada desta abordagem que ele fez, deste livro. Dizia que era uma coisa muito maléfica, não gostou, mas pronto, de qualquer maneira nós vamos fazer uma abordagem filosófica, vamos ver que há coisas muito interessantes realmente neste livro. Ok, isto sobre o livro. Portanto, o livro, inicialmente em inglês, chamava-se Screwtape. Screwtape é o diabo, com muita experiência, o diabo mora, ou, nesta tradução, é o mal danado, chamam-lhe assim. É o maldoso, é um bicho mau, pronto. É um mestre dos maus. E é também, já agora, o formador. Ele está incutido de formar novos diabos no seu processo de corrupção das pessoas. É como se cada um de nós tivesse o nosso diabinho interior, não é? Que vai nos tentando corromper. E depois há o mestre dos diabos que está em contacto com todos os diabos de cada um de nós. E ele os vai formando, vai-lhes dizendo, olha, faz desta forma, faz da outra, que é assim que tu vais conseguir dominar o teu paciente. Já agora dizer, era o paciente. Para o diabo, cada um de nós é como se fosse o paciente, é como se ele nos estivesse a tratar, só que para o mal, não para o bem. Não nos trazer a saúde, mas sim a doença, digamos, a doença não física, mas a doença psicológica e moral e espiritual. Portanto, são três os personagens principais, digamos. É o maldanado, que é o tal mestre diabo. É o vermelindo, que é o diabo de uma pessoa em concreto,
que está a ser dominada, que está a ser corrompida, e é essa pessoa, que essa pessoa não participa. Quem fala, aliás, nas cartas, é sempre o mal danado, é sempre esse tal diabo formador que vai dizendo, vai dando instruções nas cartas ao diabinho novo que está a ser formado no seu processo. Portanto, este diabo tem muita experiência, já corrompeu muita gente e portanto, agora sim tem a função de formar novos diabinhos no seu processo. Não se pode, ao ler este livro, já agora dizer, levar tudo à letra do que está aqui, porque, lá está, como disse, é o contrário, a maneira como se escreve e como se lê, tem que se ler ao contrário. Ou seja, quando ele diz que o diabinho tem que fazer de uma certa forma, nós não devemos fazer dessa forma, porque isso vai nos levar, no fundo, para os nossos defeitos, não é? para a nossa maldade interior. E então, ele usa muito muitas das vezes a ironia, ele é irónico, diz coisas e nós nos rimos interiormente a pensar, não, ele tem razão, mas não, ele está a tentar nos corromper. Então, há que ter um pouco de cuidado, embora este livro não deva ser lido de uma forma muito dramática e pesada, mas sim com alguma leveza, porque é cómico, por vezes chega a ser cómico aquilo que ele diz, embora esteja a falar de coisas, de certa maneira, que nos acontecem um pouco dentro de nós. Pronto, e relativamente à apresentação do livro, e assim, acho que já é bom. Podemos deixar as perguntas para o final? Era só qual é a terceira personagem? A terceira personagem é precisamente o paciente, que nunca aparece, é um personagem secundário, ele nunca fala, quem fala, aliás, é o mal danado, não é? Esse tal diabo, o formador. E a terceira personagem é aquele que está a ser, de facto, corrompido, que é o paciente. Eles chamam, é um paciente. É como se fôssemos cada um de nós, no fundo. Cada um de nós, o paciente. Bem, falando agora sim de algumas... Queria pegar em algumas passagens deste livro que são muito interessantes e comentar. Que é isso, porque realmente podem nos ser úteis e nos ensinam muitas coisas. E lá está, eu acho que é bom esta abordagem filosófica porque nos ajuda a compreender aquilo que muitas das vezes só com a reflexão é que chegaríamos à conclusão. Então, é isso, este livro tem que ser lido várias vezes para se conseguir perceber, porque nem sempre à primeira se compreende verdadeiramente aquilo que se está a tentar dizer. Uma coisa que é logo na primeira carta, que o mal danado diz ao Vermelindo para fazer, ao seu paciente, é para que ele não pense, que não reflita sobre as coisas, não faça uso da sua razão, porque se ele fizer uso da sua razão, depois vai começar a questionar-se sobre as coisas, a questionar-se sobre Deus, a questionar-se sobre a vida, a questionar-se se faz bem as coisas, se está a fazer mal, a tirar as suas próprias conclusões. Não, ele não pode fazer essas coisas. Ele deve estar sempre na ignorância e deve viver sempre com as opiniões das pessoas. Aquelas opiniões que as outras pessoas fazem, isso sim. Então, o que ele diz é o problema da argumentação é que ela transporta toda a batalha para o território do inimigo. E o inimigo aqui era Deus. E ele fala do inimigo porque ele é o diabo. Então, lá está. A coisa está trocada aqui. Por isso é que às vezes faz um pouco de confusão. Então, sempre que a pessoa pensa, começa a questionar-se sobre a vida e sobre a existência da alma e da moral e da ética e do sentido da vida, e estas coisas começam a aproximar a pessoa para o caminho religioso ou espiritual, e isso não pode acontecer. Pelo próprio ato de argumentar, desperta a razão do nosso paciente. Uma vez desperta, quem poderá prever o resultado? Ou seja, assim que se desperta, que é aquilo que também a filosofia faz, desperta a reflexão, desperta a razão da pessoa, e ela começa-se a questionar sobre as coisas, os diabinhos não podem prever onde é que isso vai dar, porque isso pode tanto dar para o mal, mas também pode dar para o bem. E a pessoa começa-se a questionar realmente sobre o bem das coisas, e isso está fora de questão. Então o ideal é que elas não pensem sobre as coisas, que isso sim assim já são fáceis de dominar.
Depois ele diz, acabou por reforçar em seu paciente o hábito fatal de tocar em questões universais e ignorar o fluxo das percepções sensoriais imediatas. Ou seja, porque sempre que ele começa a pensar e a refletir sobre as coisas, começa-se a questionar sobre questões universais. O que é a vida? Quem sou eu? Para onde é que eu vou? Qual é a razão de tudo isto? E isto não pode acontecer. Porque aí ele vai começar a se aproximar sobre o sentido da vida, sobre se existe Deus ou se não existe. E isso é péssimo. Então, para combater isso, o que é que diz o diabo? Diz, pois, ele que se preocupe sim com as coisas imediatas, sensoriais. Ou seja, por exemplo, se ele estiver a pensar sobre coisas profundas, então ele diz, começa-lhe a explicar que ele está quase na hora dele ir almoçar. Que é para ele ir almoçar e assim se esquece da fia à meada e já não começa a pensar nada profundo. E quando ele estiver, depois do almoço, depois prestes a pensar novamente sobre aquilo que ele estava a refletir inicialmente, depois começar a olhar para o relógio, eu tenho que fazer isto, fazer aquilo, e se esquece completamente, novamente, dessas questões de pensar, de refletir. E então, com esse hábito de se preocupar sim com aquilo que está aqui, imediato, não é? Com comer, com a preocupação do trabalho, com a questão da estética, etc. Assim, pois ele vai começando a banalizar todas as questões filosóficas, porque essas são coisas da razão, são coisas da imaginação, da fantasia, isso não interessa nada, e dá mais valor, sim, pois, às coisas concretas. Pois, mas assim, claro, afasta-se de Deus. E é isso, precisamente, que os diabinhos querem. Pois diz ele assim, aquela percepção inexprimível da realidade, que é a nossa última salvaguarda contra as aberrações da mera lógica. Ou seja, aquela percepção da realidade, né? do sabor da carne, do peixe, etc. Isso é a salvaguarda, depois, dos diabos para desviarem toda a reflexão, toda a preocupação por as questões metafísicas dos seres humanos. E é sempre por aí que o diabo deve pegar, porque é o ponto fraco, digamos, de cada um de nós, não é? No fundo, e também desta pessoa, no caso do livro. Depois, a falta de humildade. Pois ele pega muito nestas questões da humildade, ou seja, da pessoa com falta de humildade é mais difícil que ela se aperceba dos seus próprios erros, se está a caminhar bem no sentido, se não, ou seja, ter consciência própria de si próprio. E isso não pode acontecer. Os diabinhos têm que desviar completamente dessas questões da humildade. Isso não é favorável. Ele diz, quando ele se senta no banco da igreja e olha em redor, vê precisamente aquela turma de vizinhos que tinha evitado até então. Se algum desses vizinhos desafinar na altura de cantar, ou fizer um barulho nas solas do sapato, ou tiver queixo duplo, ou vestir roupas bizarras, o paciente vai facilmente ver que a religião só pode ser, por isso mesmo, de alguma forma ridícula. Ou seja, quando ele começa a olhar à sua volta, quando vai à igreja, por exemplo, quem diz igreja, outro sítio qualquer, pois, e começa a olhar para o lado e a ver, pois, estas pessoas são estranhas e vestem-se de forma estranha e começa a olhar para as coisinhas que são insignificantes, mas para os pequenos pormenores, não é? Que fazem o aborrecer e que se fazem pensar como ele próprio, não, eu sou melhor do que isto, quer dizer, eu não me visto desta forma, eu não faço estas figuras, etc. Pois, quando ele começa a pensar desta forma, perfeito, porque perde a humildade. E quando se perde a humildade, deixa de se questionar, deixa de se olhar para si mesmo, ver as suas faltas, não é? Os seus defeitos, e afastar-se, pois, do divino, não é? Da espiritualidade. E isso é o que eles querem, os diabinhos, pois, gostam imenso dessas coisas. Tudo o que você terá que fazer é manter fora da cabeça dele a questão: se eu, sendo o que sou, posso me considerar, em certo sentido, cristão,
porque os diferentes vícios daquelas pessoas sentadas no banco ao lado provaria que a sua religião não passa de uma hipocrisia e convenção. Trate o seu paciente de forma adequada e isso simplesmente não passará pela mente dele. Um pouco complexo, vou já explicar. Ou seja, não pode haver dentro da mente dele esta humildade de pensar assim, não, então, mas se eles sendo o que são, que não, quer dizer, são quase como eu, são iguais a mim, não são nada de especiais, eu também não sou. Se eles próprios já são cristãos, então o cristianismo, quer dizer, é coisa boa, não tem problema nenhum. Não, que ele não pode pensar desta maneira, ele tem que pensar, sim, não, eu sou superior a eles, não, eles são muito inferiores, e portanto, se eles são inferiores, isto não é para mim, isto do cristianismo, isto da religião, quer dizer, se isto é para coisas medíocres, não é para mim, que eu tenho uma classe maior. Pois, este tipo de pensamentos, sim, é o que os diavinhos, pois, gostam de cultivar nas mentes das pessoas e a humildade fora de questão. No fundo, ele acredita que, por ser um convertido, tem um crédito bastante favorável no balanço da contabilidade do inimigo e pensa estar a mostrar grande humildade e condescendência, que é outra coisa, ou seja, a questão de, neste caso, o personagem deste livro, de, sei lá, ir à missa, de praticar de vez em quando uma boa ação, de rezar, etc., que isso vai somando pontos na contabilidade de Deus. E por isso que ele é intitulado a receber tudo aquilo que é de bom, porque ele já fez coisas boas, então tem que receber também e tem que ser reconhecido. Ou seja, a soberba, a questão de ser, pois, da vaidade, do sentido de superioridade, isso vai afastando de Deus. Mas a questão de ele se considerar, depois, que é humilde, que tudo aquilo que ele fez ainda não é suficiente, que há sempre mais a fazer, que há mais a cultivar, que há ainda defeitos, etc. Isso pode aproximá-lo a Deus. Portanto, os diavinhos vão pegar, sim, tentar cultivar neles a noção e o sentido de superioridade, de falta de humildade, que é para ele se afastar de todo e cada vez mais da espiritualidade em si. Portanto, mais um dos esquemas dos diabos, que neste caso é o mal danado que recomenda então ao diabinho que está... Que no fundo, este diabinho diríamos que se calhar é o nosso próprio ego, não é? O nosso eu egoísta dentro de cada um de nós, que sempre se preocupa mais com o ganho, o nosso ganho, em detrimento dos outros, que está mais preocupado com aquilo que nós queremos, os nossos desejos, os nossos... enfim, as coisas como nós queremos, no fundo, e os outros que se lixem. E é precisamente esse é que é o vermelhinho, não é? O vermelindo, aliás. E é esse que o mal danado vai tentando, melhor dizendo, formar, que é para corromper o paciente, não é? O personagem. Depois, mais outra coisa que o mal danado propõe para tentar desviar a atenção e a consideração de Deus neste paciente, que são as pequenas coisas dentro da família, as pequenas brigas, os pequenos detalhes que causam fricção, que causam mal-estar dentro da família, entre a mãe, entre o pai, etc. Por exemplo, o que ele diz, porque a certa altura o Vermelindo diz que o seu paciente está a rezar pela mãe, porque a mãe já está muito velha e está com problemas de saúde, e então esse tal homem tenta rezar pela mãe. Pensa que, bem, o que é que eu posso fazer para ajudar? Não posso fazer mais nada, então vou rezar por ela. Então, o que é que o mal danado propõe para ver se consegue reverter essa questão da reza e da oração, que pode realmente levar o paciente para Deus, e ele não quer isso, e portanto propõe o seguinte: sem dúvida é impossível evitar que ele ore pela mãe, ou seja, que reze pela mãe, pelo bem da mãe. Mas temos meios
de tornar essas orações inócuas, ou seja, vazias. Por exemplo, certifique-se de que elas sejam sempre muito espirituais. Que ele sempre se preocupe com o estado da alma da mãe, a alma, e nunca com o reumatismo dela. Com a alma sim, com o reumatismo não interessa. Há duas vantagens nisso. Em primeiro lugar, a sua atenção ficará concentrada no que ele considera serem os pecados dela. Pelo que, com um pouco de orientação da sua parte, ele poderá ser induzido a considerar o pecado, as ações da mãe, que julga inconvenientes ou irritantes. Ou seja, ele vai tentar pegar, sim, nos defeitos da mãe. Quando for a rezar, em vez de pensar, vamos pensar, ela está com reumatismo, não, temos que pensar no bem dela, na saúde. Não, começar o diabinho vai tentar fazê-lo lembrar, então, mas estás a rezar, quer dizer, ela ainda agora te fez isto, fez-te um comer que tu não gostas e disse-te estas coisas. Lembra-te disso, lembra-te do mal que ela fez. E pegando nesses defeitos, nessa maldade da mãe, pois, vai conseguindo desviar o paciente para o mal, não é? E se for a pensar no bem, pense na alma. Porque na alma, quer dizer, isso é... Alma é o quê? Não sabemos. Pode ser bom, pode ser mau, não é tangível. Agora o reumatismo, que é exatamente aquilo que ela precisa que seja curado, isso... Não vamos pegar por aí. Não queremos que o reumatismo fique melhor. Antes, pelo contrário. Isto na perspectiva do diabo, obviamente. E ele diz, com o passar do tempo, a divisão que você causou entre eles será tamanha que nenhum pensamento ou sentimento das suas orações pela mãe imaginária alcançará ou servirá de ajuda à mãe verdadeira. Ou seja, é importante que ele crie uma imagem da mãe, uma mãe muito boa, saudável, quer dizer, boa pessoa, virtuosa, que não tem defeitos, etc. E que ore por essa mãe imaginária, porque as pessoas não são assim. Quer dizer, todos nós temos as nossas faltas, os nossos defeitos. E assim ele vai orar por uma versão imaginária que não existe e quando toca a altura de estar com a mãe, vai estar sempre a pegar nos defeitos dela. E claro, isso vai o desviar da bondade para com a mãe. Depois, diz ele, quando dois seres humanos vivem juntos por muitos anos, é comum que cada um adquira tons e expressões faciais que são quase insuportáveis, irritantes para os outros. Explore bem isso. Ou seja, aquelas pequenas coisas que nós não gostamos nas pessoas. Explorar isso. Pensar nessas coisas. Não pensar nas coisas boas, nas virtudes, na bondade da pessoa. Não, pensar nos defeitos. Isso vai realmente desviar toda a atenção do paciente para desviá-la de Deus e das questões da bondade para o mal. E isso é exatamente o que os diabos querem. Ele diz, para terminar depois esta questão das pequenas azucrinações, diz, por isso é possível formular a seguinte regra geral. Em todas as atividades mentais que favorecem a nossa causa, ou seja, todos aqueles pensamentos que são maldosos, que pensam nos defeitos, que pegam nas más coisas, nessas, encoraje o seu paciente a não atentar para si mesmo e sim concentrar-se no objeto. Ou seja, tudo aquilo que for mal, pensarmos mal sobre as pessoas, concentrarmos na pessoa, na maldade da pessoa. E tudo aquilo que for bom, a pessoa é boa, a pessoa é virtuosa, a pessoa é tão humilde, pensarmos numa pessoa imaginária, uma pessoa que não existe. Porque assim, pois vamos estar a cultivar em nós pensamentos bons acerca de uma coisa que não existe e maus acerca das pessoas em concretas. E isso vai levar o paciente a
a criar separação, a criar conflitos com todas as pessoas que estão à sua volta e a cultivar pensamentos bons sobre pessoas imaginárias, que não existem. E, portanto, isso é o ideal para os diabinhos, pois que eles não querem nada disso, do amor ao próximo, nem a bondade, nem o perdão, mas sim querem os conflitos entre as pessoas e a maldade e o separatismo. Ou seja, estão sempre a pegar nos aspectos negativos de cada coisa e a explorá-los. Depois, relativamente à oração, ele fala também que a oração deve ser desviada de uma boa oração para uma má oração, uma oração que não é benéfica. Ou seja, porque a oração pode levar a pessoa a pensar sobre, a refletir, não é? A refletir sobre coisas ideais, não é? A fraternidade, a bondade, o amor ao próximo, mas depois, naturalmente, procura praticá-lo na vida. Ou seja, o amor ao próximo não é só uma coisa da mente, é uma coisa que se pode viver, é uma coisa que se pode praticar. Mas essa coisa de pensar em coisas boas, orar por ideais e depois os praticar, isso não pode acontecer. O praticar não pode acontecer, porque isso vai conduzir as pessoas ao bem. Então, as pessoas têm que ser desviadas da prática do bem, mas podem orar pelo bem, isso podem. Então ele diz, um dos seus poetas, Colitros, registou certa vez que não orava mexendo os lábios e pondo-se de joelhos, mas simplesmente preparava o seu espírito para amar e entregava-se numa atitude de súplica. É esse exatamente o tipo de oração que desejamos. E como carrega a semelhança superficial com a oração silenciosa, conforme praticada com aqueles que estão a nível mais avançado, os pacientes espertos e preguiçosos poderão ser apanhados nessa armadilha durante um período bem longo do tempo. Explicando, que isto é um pouco confuso. Ou seja, essa questão de rezar, de mexer os lábios e de estar muito tempo nessa posição de joelhos, isso... Mas que não seja produtivo, ou seja, só mexer os lábios, mas nunca pensar em coisas bonitas, coisas ideais. Se for assim, é o ideal. Agora, mas isso, porquê? Porque isso pode ser confundido com uma pessoa que é muito piedosa. Uma pessoa que é praticante, porque é uma pessoa que reza muito e por muito tempo e que pratica o bem. E isso dá a imagem às pessoas de que ela pratica o bem, mas que na verdade não o faz porque, no fundo, ao rezar, não está consciente e a trabalhar sobre o aspecto da oração, da reza, da bondade. E isso é o ideal para os diabos. Ou seja, tudo aquilo que seja fogo para os olhos, ou seja fogo para a vista, ou seja, que leva as pessoas a achar que nós somos uma coisa, mas que na verdade não somos, isso é o ideal, de facto, para os diabos. Por exemplo, quando tiveres, diz o malvanado, quando tiverem a intenção de pedir um ato de caridade, façam com que, em vez disso, comecem a tentar produzir neles mesmos sentimentos caridosos. Mas se eles notem que são eles próprios que o estão a... Mesmo sem que eles notem que são eles próprios que o estão a fazer. Quando tiverem a ideia de orar por coragem, deixem-os tentar se sentir realmente corajosos. Quando disserem que estão orando por perdão, deixem-os tentarem sentir-se perdoados. Ensine-os a estimar o valor de cada oração pelo sucesso em produzir o sentimento desejado. Ou seja, quando oramos pelo perdão, pela fraternidade, sentirmos-nos, para os diabos, ideal é sentirmos-nos fraternos. Agora, praticar a fraternidade, não. Que isso já vai conduzir para Deus. E isso não pode ser. Então, deixem-nos sentir corajosos. Podem orar pela coragem, pela humildade. Mas praticá-la, não. Isso depois é um problema, porque vai levá-los para Deus e não pode ser. Então, tudo aquilo que é
a farsa é o ideal. Tudo aquilo que é realmente profundo e fidedigno, isso os vai desviar do diabo, e isso não pode ser. Então, vocês entendem um pouco a ideia? Eu penso que já dá para explicar. Claro que há imensos exemplos neste livro que falam acerca de várias estratégias que os diabos tentam, que são, no fundo, todos nós, eu acho, experienciamos essas estratégias, que é isso, são essas nossas vozes interiores que por vezes não estamos conscientes, mas quando estivermos conscientes, realmente quando estamos conscientes da voz do egoísmo, no fundo, que é essa, que é a voz que Lewis retrata aqui, conseguimos nos aperceber que é exatamente isso que se passa com este paciente neste livro. Nós muitas das vezes, eu diria quase sempre, evitamos ouvir estas vozes, a voz da maldade, porque é isso, porque é dolorosa, porque nos diz coisas que nós não gostamos. Gostamos de pensar no bem, de fazer o bem ao outro e da paz, e da humildade e da fraternidade e da ausência do mal. Mas também é útil, penso eu, pensarmos e darmos às vezes lugar a esta voz do mal, que nos vai ensinando não a fazer o mal. Quer dizer, se for assim, acho que é mau. Mas sim a evitarmos o mal. E como evitar o mal? E qual as estratégias que devemos de fazer para não nos deixarmos ser levados para o mal? E é exatamente isso que propõe este livro. Por exemplo, com mais um aspecto, antes de fazer um resumo, sobre a guerra, porque isto em 1941 estava a arrebentar a guerra e o maldanado recebe uma carta do Vermelindo a dizer: pois rebentou a guerra, isto é perfeito porque as pessoas não gostam de guerra ou seja, com a guerra vem o medo, vem o pavor, vem o terror, e isto é perfeito, os diabos adoram estas coisas, isto vai trazer mais pessoas para a causa do demónio. E então o maldanado diz: pois, realmente, é verdade, mas também existem aspectos maus da guerra. Porquê? Porque, sim, realmente a guerra traz o terror, traz a angústia, traz o medo, não é? Mas também traz aos homens, quando eles começam a pensar: bem, eu vou ter que participar na guerra, eu vou morrer, e se eu vou morrer, então, qual é o sentido da vida? Porquê é que eu vou morrer? Qual é a causa? A minha causa? Porquê é que eu estou a combater? Qual é o sentido da guerra? E levando-se a questionar desta forma, pode-se aproximar de causas justas, pode-se aproximar de Deus, da religiosidade, do bem, da justiça. E isto é péssimo para os demónios, claro. Então, é bom a guerra no sentido que leva as pessoas a terem o medo, a angústia, mas pode ser mau se as levares às causas justas, não é? Aos ideais e à luta pelos ideais. E também à transformação, não é? A guerra pode transformar a pessoa interiormente, não é? Porque nota que vai ter que vencer o medo, vai ter que dar um sentido à sua vida, porque a sua vida pode terminar amanhã, etc. E claro, isto não pode acontecer. Os diabos têm que desviar toda esta questão. Então, o que o maldanado propõe é: o seu paciente, tu tens que o tornar ou patriota extremo ou pacifista militante. Das duas, uma. Tem que ser extremos, não pode haver uma coisa no meio. Ou seja, patriota extremo. Ou seja, ele tem que considerar que o bem supremo é o bem da pátria. Ele tem que lutar pela pátria, independentemente se a pátria quer alcançar um final justo ou não. Ou seja, ele tem que lutar pela pátria e levar a pátria à vitória até ao fim. Mesmo que até no processo mate muita gente, provoque injustiças, etc. Então, ele não deve pensar sobre causas justas. Tem que sim pensar no bem da sua pátria, independentemente se é justo ou se não é.
Portanto, isto para o patriota extremo. Ou então um pacifista militante, que é aquele que pensa, não, nós temos que ser todos fraternos, não pode haver guerras, paz para todo lado, não faz sentido as guerras, há mortes, temos que ser fraternos, temos que cultivar o amor, não pode haver nada disto. Mas, ao cultivar estes pensamentos, não vai participar na guerra, ou seja, vai evitar a guerra completamente, e não participando na guerra não vai cultivar o senso de honra, o amor ao próximo, essas questões de qual é o sentido da vida, porque é que eu estou a lutar, qual é a causa. Ou seja, aquele que evita a guerra por completo é aquele que não se quer saber de comprometer com nada. E, no fundo, está com medo. Com medo de morrer, com medo de, enfim, de se desafiar a si mesmo. E de ter que sair da sua zona de conforto. E isso, claro, isso é o ideal para os diabos. Eles não querem que as pessoas... No fundo, o diabo não quer que a pessoa se transforme, que torne-se melhor, que cresça. Isso é impensável, porque ao crescer, ao se desenvolver, interiormente vai se aproximar do divino. E isso não pode acontecer, é impensável. Então, ele tem que ser estas duas coisas. Por isso, ele diz: se puder finalmente ganhar a alma dele com determinação e frieza, aqui e agora, então ele será seu para sempre. Um cálice vivo, cheio até à borda de desespero, terror e assombro, que você poderá levar aos lábios quantas vezes quiser. Ou seja, porque os diabos alimentam-se disso, do terror, da maldade, e é isso que eles querem de nós. E alimentam-se disso. E ele diz: é claro que uma guerra é diversão garantida. O medo, o sofrimento imediatos dos humanos são um refresco legítimo e prazeroso. Para os diabos, claro. Ou seja, a guerra é boa nesse sentido, porque traz o medo, traz o sofrimento, que é o ideal. Mas ele depois diz: mas se não formos cuidadosos, veremos milhares se voltando para o inimigo. O inimigo era Deus. Em sua tribulação. Ou seja, nas dificuldades que a guerra impõe, surge novamente o sentido da vida, a preocupação por querer servir uma causa justa, como eu dizia há pouco. E, portanto, isso não pode, de facto, acontecer. E outra coisa que ele diz é: o ideal das guerras é que elas sejam o mais rápidas possíveis, não sejam prolongadas, porque se forem prolongadas, então as pessoas começam a desenvolver o sentido da piedade, vão se lembrar da morte, vão começar a pensar porque é que ainda continuamos a guerra, etc. Enquanto se as guerras forem longas, porque se as guerras forem curtas, então o momento imediato em que elas vão acontecer, nasce o terror e o medo, e isso é o ideal. Enquanto que se elas forem longas, isso vai aos poucos e poucos vai sendo superado por os participantes na guerra. E, portanto, e que vai levar então as pessoas a se desenvolverem, não é? A cultivarem bons valores durante a guerra, que é precisamente aquilo que os diabos não querem. Portanto, guerras os mais curtas e o ideal é que eles sofram por a dissipação o mais possível com as guerras e nunca na guerra em si. Por isso, então, várias ideias, claro que isto são vários estratagemas, fazendo, se calhar, uma síntese acerca daquilo que são as ideias principais que traz-nos este livro, a dizer, como começámos logo de início, cultivar a razão não pode acontecer, porque a razão faz as pessoas questionarem sobre a vida e vai as levar inevitavelmente a questionar-se sobre Deus. Portanto, é melhor ensinar-lhes
aos seres humanos muitas coisas e todas elas contraditórias, que é para que eles nunca descubram a verdade, ou seja, tenham muitas ideias acerca das coisas, mas ou seja, muitas opiniões, mas nada concreto, nada verdadeiro, ou seja, completamente confusos acerca de tudo. Isso é o ideal, e que nunca pensem, nunca reflitam. Se puderem ser o mais materialistas possível, melhor, ou seja, que não acreditem em nada além do aspecto material, mas que não pensem acerca do materialismo em demasiado, porque se pensarem acerca da realidade ser só material e se levarem essa questão ao fundo, vão começar a pensar, bem, mas será que é só isto que existe no mundo? É só isto? A matéria? Será que não é nada por trás? E isso vai-os levar às questões do divino, não é? Do espírito. Isso não pode acontecer. Portanto, o materialismo é bom, especialmente o relativismo, ou seja, tudo é relativo, não há nada em concreto, é o ideal, que é para deixar as pessoas completamente confusas. O ideal também é que as pessoas se preocupem mais com as coisas concretas, físicas, em termos de sensações, experienciar as coisas aqui e agora. Quando estiverem a refletir, a desviarem completamente a atenção das pessoas para as coisas, que é para elas não pensarem, para elas não refletirem acerca das coisas. Isso é o ideal. E assim, porque se refletirem, vão encontrar Deus. Relativamente à piedade, pois isso de cultivar o amor pelos outros, o perdão, a tolerância, não pode acontecer, porque o ideal é que as pessoas pensem, sim, em tudo acerca da vida de uma forma muito genérica, de uma forma muito banal. Tudo é banal, nada faz sentido, nada é importante. O amor ao próximo pode ser, pode não ser. O respeito pelos outros às vezes é útil, outras vezes nem tanto. Então, nada de coisas em concreto. Relativamente aos ideais, a coragem, a tolerância, o respeito, a fraternidade, a justiça, podem pensar nisso, sim, ao nível mental, pensarem que queremos ser muito justos, muito bondosos, muito fraternos, mas no que toca a fazê-lo, não, porque isso depois vai levar inevitavelmente as pessoas a questionarem-se e a praticarem o bem. Portanto, ideal não fazer as pessoas pensarem em nada, refletir. Como disse, nunca exercer as suas qualidades na prática. Podem pensar sim que são muito corajosas, que são muito bondosas, porque são, cada um de nós é bondoso, é justo, é verdadeiro, é honesto, mas pensar sempre, nunca pensar nos defeitos de cada um de nós. Porquê? Porque isso vai levar-nos à humildade e vai-nos levar à questão de querermos nos melhorar, queremos ser melhores a cada dia. E isso de sermos melhores a cada dia nos vai levar inevitavelmente a Deus. E isso não pode acontecer também. Quando procurarem um relacionamento, tem que ser, no caso do homem, uma pessoa muito bonita, exteriormente, esteticamente, mas completamente fraca, vazia por dentro. Isso é o ideal. Tem que ser a pior mulher possível ao nível de caráter. Uma relação, e qualquer relação, aliás, com qualquer pessoa, deve ser muito superficial, nada de relações próximas, nada de amizades profundas, nada de relações que durem muito tempo também. Isso é péssimo. Então, desviar ou seja, tudo banal, tudo superficial, o mais superficial possível. E relativamente à guerra, também, a guerra, pois, é boa pelo medo que provoca, como eu dizia antes, porque provoca o ódio, provoca a ignorância, mas também é perigosa porque leva à reflexão acerca da morte, à reflexão do sentido da vida, e isso pode ser muito mau para a causa dos demónios. E por isso isso é para evitar. E, portanto, concluindo, dizer que
o Maldanado e o Vermelindo, que são os dois diabinhos, falham na sua tentativa de corromper este personagem, esta pessoa, porque ela acaba por se aproximar da igreja, acaba por se tornar era uma pessoa que não acreditava em Deus, passa a acreditar em Deus e a ter muita fé em Deus, começa a orar de uma forma genuína, consegue um relacionamento profundo, participa na guerra e a guerra o transforma e o ajuda, e portanto todas as artimanhas, todos os estratagemas que o Maldanado propõe para corromper este personagem falham redondamente e ele se torna de facto uma pessoa muito boa. E isto é interessante porque nos leva um pouco a pensar que realmente nem sempre o mal ou a maldade nos leva à maldade, não é? A nos tornarmos más pessoas, mas existem casos em que até o próprio mal, não é? As provas que nos traz a maldade, a injustiça, nos levam a melhorar, a sermos boas pessoas, não é? A transformar-nos, que foi precisamente o caso deste personagem. Ou seja, será que o mal é mesmo mal? Ou será que o mal até pode ser bom no sentido que nos conduz para o bem, que nos alerta que existe um caminho que não devemos seguir e escolhermos por nós próprios caminhar, pois, no sentido bom, no sentido do bem, não é? E da espiritualidade. E, portanto, é interessante e quero concluir, de facto, com esta ideia de que temos muito a aprender com a maldade e espero que tenha dado a entender isso com este pequeno resumo deste livro, que é um livro que vos recomendo a todos. E quero-vos agradecer a vossa presença e paciência, porque é um tema, de facto, muito provocador, inclusive, porque nos leva realmente a pensar sobre nós mesmos e nos desafia, não é? Nos desafia a mudar e a melhorar-nos. Por isso, agradecer a vossa presença.